Meu Instagram, então, estão me bloqueando, estão Às perseguição aí, tô vezes, brincando, às o vezes Instagram acontece, tá. né? O Instagram, você sabe que toda vez no meio da semana, lá para quinta ou sexta-feira, Samuel, eu dou uma olhada para ver se tem alguma atualização. Porque o Instagram, ele é traiçoeiro. Aí, obrigada, Rose. Paulo Ótimo. Fantinato, Andréia Santos, o pessoal está entrando aqui. Andréia Rosa Santos, Solange, a Rose, que eu já falei. E o pessoal já está entrando, já está participando com a gente aqui. Já fixei Olha o que bacana. título da nossa live e estou aqui com o computador aberto para conseguir acompanhar melhor os Boa tarde, comentários. Paulo. Boa tarde, Paulo. Paulo entrou também, que bacana. A Paulo e o Paulo. É igual Fernando e Fernanda, né? Que gostoso. Exato, Professor exatamente. Marcos Lima. Ó, tá pipocando a entrada aqui. Gente, é o seguinte, aí embaixo, no cantinho inferior direito, tem um aviãozinho. Esse assunto que o Dr. Samuel vai conversar com a gente hoje é importantíssimo. Prevenção do suicídio é um assunto que nós estamos em debate da psicologia, psiquiatria, saúde mental em geral. Setembro Amarelo. Então eu vou pedir para vocês disparem esse aviãozinho. Quando vocês clicam nele, vai aparecer o nome de muita gente para vocês poderem enviar. Então eu peço para vocês irem enviando para todo mundo do Instagram de vocês, porque é muito importante, ok? E aí, Samuel, vamos começar então. Vamos lá, com certeza. Uma grande alegria sempre estar aqui com você, né, Ana? A gente poder Ai, nem partilhar, poder fala. conversar. Muito gostoso estar com gente tão querida também, não é mesmo? Tantas pessoas aí que faz Com tempo que a gente não vê certeza. presencial, né? Faz Solange, tempo. Paulo, Paula, Roseli, que bacana, né? Estarem aqui. Muita alegria e poder falar desse assunto, com certeza, e diante de uma responsabilidade muito grande também, que nós, profissionais da área de saúde mental, temos, e principalmente eu dentro da psiquiatria, depois da minha especialização em pós-graduação nessa temática em 2019. Então, me sinto muito alegre de poder auxiliar num tema tão confuso que gera tantas visões distorcidas, tanto socialmente quanto familiarmente, e a gente vê como que destrói o coração quando acontece algo na família nesse sentido, não tanto do suicídio, consumado em si, mas pela tentativa já fica o coração todo bagunçado ali. Então é muito importante trazer essa clareza. E eu começo justamente, né, Ana, a gente trazendo essa ideia que o próprio Setembro Amarelo traz da cor dele, né? O amarelo, justamente que vem trazendo essa, muitas vezes a ideia da alegria, mas uma responsabilidade que a gente tem que lembrar também dentro do Setembro Amarelo é a cor da luz, não é mesmo? Muita gente vai pensando que a depressão, o suicídio é uma ausência de alegria, é apenas uma tristeza, mas nós sabemos muito bem que não é apenas tristeza. Existe todo um conjunto aí de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos e nem muitas vezes vem o choro, né? Nem muitas vezes aí vai vir a tristeza, mas uma baixa da energia. E muitas vezes em campanhas, até mesmo contra a valorização da vida, nós vamos vendo uma confusão também sobre o que não é o suicídio. A gente vai vendo muito falar, escolha a vida, sua vida é importante, vale a pena viver. Claro que tudo isso com certeza está certo, não está fora, principalmente dentro da minha visão espiritual, visão religiosa, com certeza viver é importantíssimo. Mas nós bem sabemos, né, mesmo, Ana, que o suicídio não é apenas tirar a vida, mas tentar tirar a dor. Então, falar de suicídio é falar sobre dor. Então, a maior parte das pessoas, cerca de 95%, vários e vários estudos vão colocar aí, não queria de fato tirar a própria vida, mas queria tirar aquela dor, matar a dor. E se conseguisse tirar a dor sem tirar a própria vida, com certeza ia escolher o botão não tirar a vida, tirar a dor. Então, o suicídio se dá justamente nessa dimensão da dor. E o amarelo vem nos retomar dessa questão da luz. Quando vamos falando sobre o suicídio, aquela pessoa naquele momento que está pensando ou tentou o suicídio, está vivendo sem uma luz, não está conseguindo enxergar as possibilidades que a vida tem naquele momento. É uma dor tão grande, uma desesperança tão grande que existe essa ausência de luz. Então, com certeza, o nosso primeiro papel, principal, na verdade, o papel de todos diante dessa temática é nos recordar dessa dimensão de ser essa luz diante dessa treva, diante do farol, de ser um farol, né? Diante dessas trevas que são os sentimentos, os pensamentos e o comportamento daquela pessoa que está com esse risco suicida. E muitas vezes
Não vai vir. O que que eu devo falar para quem está pensando em suicídio? Eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, e a gente vai tendo mais uma tendência nossa brasileira de querer falar. Ah, eu preciso consolar, eu preciso resolver, eu preciso dar conselho, né? E muitas vezes só, muitas vezes não, sempre, estar por perto, estar junto, vai ser essa luz, vai acolher, e para esse acolhimento a gente precisa entender o que é e o que não é, que é esse fator principal que eu venho trazer aqui. Então posso ir falando, Ana? Exato. Gostaria de acrescentar. Eu queria só falar uma coisa interessante, Claro. que eu trabalhei durante um tempo no hospital, e dentro da parte da cardiologia que eu trabalhei, a gente trabalhava na questão das doenças vasculares, né? E Uhum. na parte da vascular, a gente tinha muitas vezes amputações. Na parte da cirurgia plástica também, que trabalhava com traumas. E muitas Uhum. vezes a pessoa tinha uma dor insuportável naquele membro na hora de um acidente, durante um processo de queimadura, alguma coisa assim, porque a minha especialidade, meu mestrado é em queimados. Então, quando você falou da dor, eu lembrei disso. Às vezes o cliente fala, arranca, arranca de mim. Então, a pessoa às Uhum. vezes pede para arrancar um membro que tem uma dor alucinante, irreal e desumana, que não é Exatamente. suportável. Então, eu gosto de dar esse exemplo, quer dizer, eu não gosto, eu detesto, porque dói na gente, mas eu Sim, gosto de lembrar dessa situação que eu estudei muito, que é as pessoas pedirem para arrancar a dor. Ninguém quer ficar sem a perna, né? Ninguém quer ficar sem a vida. exatamente. Muito bem lembrado, Samuel. Exato, Ana. E justamente nessa dimensão, então, falar de suicídio é justamente essa dor. E dor é dor, não tem como a gente quantificar, né? Não tem Não uma tem. escala objetivamente, às vezes, para a questão da medicação de dor física, tem como a gente quantificar um pouco isso, aquilo, mas falando de dor psíquica, como vamos saber, né? Mesmo um término de relacionamento pode ser uma dor gigantíssima para outro é uma coisa super comum. Então, enfim, a dor está por aí. Então, lidar com a questão da dor, acolher, sem a questão me colocar do lugar do outro, ter esse cuidado, né? É me colocar no lugar do outro, mas sem anular o outro. Não vou tirar ele do lugar, né? Eu vou me colocar para conseguir enxergar aquilo como ele está enxergando. Ver a realidade que ele está vendo. Pode... Ex- Exatamente. Oi, Samuel. Teve só uma Voltou? pausazinha aqui. Isso. Ah, tá bom. Voltou agora. Aproveitando para cumprimentar a Luciana. Oi, Lu, seja bem-vinda. Sei que esse assunto também é muito do seu interesse no seu consultório. Vamos lá. Bom, antes de trazer os elementos de prevenção do suicídio, então trazendo essa explicação justamente do que seria o suicídio, já fizemos essa introdução desse entendimento que muitas vezes não é o tirar a vida, mas tirar uma dor psíquica muito grande e pode não ter nenhuma dor física, mas sobretudo uma dor psíquica, a gente poderia considerar como um comportamento. Assim como da saúde mental como um todo, dentro da psiquiatria e da psicologia, a gente não é falando muito no sentido de patologia, de enfermidade, apesar de falarmos de psicopatologia, nós bem sabemos que não conseguimos, na maior parte das vezes, estabelecer uma causa e efeito. Então, aconteceu exatamente isso e vai levar a essa consequência. Pode ter vários caminhos, diferente, por exemplo, de um Exato. infarto. Eu sei exatamente, vai acontecer esse caminho, a artéria tal vai obstruir, e eu tenho que fazer exatamente isso. Tem todo um caminho lógico, e claro que muitas vezes a medicina, como o corpo humano maravilhoso, foge um pouco desse padrão, mas existe um padrão. Já dentro da psicologia, dentro da saúde mental, existem relações, existem dimensões que são muito parecidas, mas não existe causa e efeito. Então a gente vai pensando em comportamento com uma interação de vários fatores. E, mais uma vez, aqui estamos colocando para leigos, por que eu coloco isso como um todo? Porque trazer essa definição de comportamento, porque muitas vezes a gente não vai conseguir controlar. Não vai ter, a frustração vai vir, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem a depressão, tem a ansiedade, não apenas falando do suicídio, porque corpo é corpo, a psique é psique, nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo está ao nosso controle, precisa do tratamento, do acolhimento, mas não existe um controle muito grande. E diante do suicídio, a gente tem uma frustração muito grande. Nossa, e aí? Por que aconteceu isso? Eu quero explicar. Foi por conta disso? Foi por conta daquilo? Foi porque terminou o namoro?
Também, né? É um conjunto de vários fatores. Não vamos conseguir explicar. É a ausência de Deus? É porque estava distante da religião? É porque estava sobrecarregado? Também, mas existem vários fatores aí. É muito difícil nós trazermos uma causa. Inclusive, antes daqui de começarmos a live, a Ana estava comentando daquela série, né? E se eu não me engano era um livro também, mas a série 13 Reasons Why, né? Os 13 motivos do porquê a jovem, a adolescente ali tira sua vida. E depois até comento mais dessa série, que inclusive assisti inteira para entender o que estava sendo passado ali. Um dos motivos que a gente vê que está muito distorcido aquela série é 13 motivos porquês. E muitas vezes o suicídio não vai ter um porquê, não vai ter uma causa tão estabelecida. Vai ter muitas vezes um gatilho, mas a causa a gente não vai conseguir identificar. Antes de falar desses gatilhos, quero trazer essa dimensão da importância de colocarmos sobre o suicídio, trazendo alguns dados aqui, né, Ana, que é importante. É a Sim, por 15ª favor. causa de morte geral, no mundo todo, e a terceira, entre a terceira maior, ou segunda, terceira, dependendo do país e a população que nós estamos estudando, mas entre a juventude ali, adolescente, até 25 anos, é a terceira ou a segunda maior causa de morte entre essa população. De todas as mortes no mundo, então de todas as possibilidades que existem de morte, 1,5% é decorrente do suicídio. Então, esse é um valor muito grande quando a gente pensa de todas as causas de morte, considerando causas naturais, causas acidentes, causas externas, o suicídio está incluso aí em 1,5%. É também considerado assim uma das maiores, a 15ª, a sétima, perdão, causa de comprometimento econômico da sociedade. Né? Quando a gente vai pensando em depressão, suicídio e todos esses comportamentos suicidas, que daqui a pouco eu vou explicar o que seriam esses comportamentos suicidas também, está entre a sétima e a sexta causa de perda financeira. Claro que com certeza existe sobretudo a perda humana, a perda afetiva, a perda familiar, a perda do coração, mas também um alerta se nós vamos pensando um pouquinho mais frio, objetivamente, né, a nível de governo, precisa pensar nessa questão financeira também. De Um questões, mito. das questões Pode falar. psicossociais, né? Exatamente. E como a Ana bem colocou aqui, né, nós já vamos perdão, a Ana não colocou. Eu acabei de assistir o vídeo da Ana para a Paróquia Redentora, né? Aí eu tava com a voz dela na cabeça. Então, vou trazer o que esse vídeo, o que a Ana colocou, né? Tá disponível, Ana? Em que lugar para o pessoal ver depois? Sim, sim. Eu coloquei, deixa eu explicar. O pessoal do grupo de jovens Uhum. da Redentora, que é a paróquia que eu frequento, turma, me convidou e eu fiquei muito orgulhosa de participar. E eu fiz um pequeno vídeo de 4 minutos e pouquinho a respeito desse assunto, né? E ele está Uhum. disponível no meu Instagram e no Instagram que chama Igreja Redentora, né? @Igreja Redentora, que é o Instagram da minha paróquia. Um texto muito bonito que os jovens escreveram, jovens falando para jovens e eu falando para os Que jovens. Olha que bacana. orgulho. Que Obrigada bacana. por Então, citar. isso, porque eu tava com a sua voz aqui na minha cabeça, falei, não, será que foi do vídeo ou será que a live foi da live, né? A gente vai se perdendo. Meu Mas foi Deus. desse vídeo. Nesse Ah, vídeo que a Ana, ela coloca aqui, nem sempre o suicídio está aí associado com a depressão. E, de fato, muitas vezes a gente vai confundindo que precisa ter depressão para ter suicídio. A gente poderia pensar de uma forma um pouco diferente. A maior parte, 95 a 99%, para não quase falar 100% aí, daquelas pessoas que têm um comportamento suicida, tem algum transtorno mental, mas não necessariamente a depressão. A depressão é o mais associado, porém, transtornos de álcool, né, o abuso de substâncias como álcool e outras drogas também tem uma associação muito grande, dependendo da população que a gente está estudando, tem até maior associação do que a depressão. Também esquizofrenia, então, transtornos psicóticos, de alucinações e delírios também tem uma associação muito grande. Transtorno bipolar e transtorno de personalidade, principalmente borderline, existe uma tentativa muito grande ao longo da vida. Então, mais um mito aí que a gente poderia colocar, que muitas vezes vai circulando socialmente. Para ter suicídio, para ter comportamento suicida, precisa ter depressão. Não necessariamente. Porém, também a gente vê que mesmo dentro da depressão, não é a maioria. Então, um outro mito. Quem tem depressão pensa em suicídio. Não. Um estudo vai colocando um estudo mundial de todos os depressivos, todas as pessoas que têm transtorno depressivo, independente do grau, como um todo, apenas 5% já tiveram pensamento, planejamento ou tentativa de suicídio.
de suicídio. Então, é a minoria dentro dos depressivos, assim como também é a minoria entre aqueles que são dependentes de álcool e outras drogas. Então, mais uma vez, só o transtorno mental não explica, existem outros fatores. Quais seriam esses outros fatores, então, que a gente poderia pensar como um todo para tentar nos ajudar a identificar aquelas pessoas que estão com risco? Então, além da questão dos transtornos mentais como um todo, algumas idades favorecem isso. Então, como a gente estava colocando aqui dessa série, a população jovem, aí, né, adolescente, jovem, até mais ou menos 25 anos, existe um risco muito grande. Como um todo, no padrão, as mulheres tentando muito mais e os homens, entre aspas, não tem uma palavra para a gente colocar aí, conseguindo, porque não, a gente poderia colocar com uma vitória o suicídio, né? Mas dentro das tentativas dos homens por usar métodos mais letais, mas isso também está mudando como um todo, principalmente nos países que têm mais acesso à internet, maior direito para as mulheres, essa equivalência entre os sexos, entre os gêneros, a gente vai percebendo também um equilíbrio, entre aspas, nessa forma violenta de se matar. Um lado, infelizmente, ruim dessa evolução, que tantos avanços vem tendo socialmente, mas um lado também que não está favorecendo tantas mulheres é o maior aumento entre aspas, do sucesso aí das tentativas suicidas. Então, essa faixa etária e também a população idosa, diante do desamparo, diante de todo o sofrimento que existe físico, orgânico, desestruturação familiar, são duas idades. Inclusive, em números relativos, quando a gente pega estatisticamente, os idosos se matam mais do que os jovens. Mas como tem muito mais jovens do que idosos, a gente cria uma sensação social que os jovens se matam mais. Mas quando a gente pega relativamente, né, pelos estudos, compara, divide como um todo, a população idosa se mata mais. E é uma população que não tem tanta atenção, justamente porque não tem o apoio da família, fica muito distante, não causa uma comoção social tão grande, vai ficando um pouquinho negligenciado também. Então, ter os olhos atentos para essa população, importantíssimo também. Alguns fatores que também que a gente poderia pensar como um todo. Claro, estou falando aqui socialmente, populacionalmente, mas quando a gente vai para uma família, para uma pessoa, muitos fatores vão ficar de lado. A gente poderia pensar, não tinha nenhum risco. Não, todos estamos vulneráveis a isso. Mas, de uma forma como um todo, pessoas com baixa frequência religiosa, com relacionamentos muito instáveis, principalmente divorciados e solteiros. Algumas populações étnicas, né, indígenas, principalmente aqui no Brasil, existe uma taxa de suicídio, até por uma questão cultural, que existe toda uma dimensão, uma compreensão diferente do suicídio nessas civilizações, nessas populações. Existe uma taxa de suicídio muito grande. Então, como um todo, a gente poderia colocar aqui, né? Teria com certeza mais outros fatores que a gente poderia colocar. Quem existe maior risco? Mas como um todo, para resumir aqui para vocês, para não alongar tanto, para a gente focar mais no acolhimento, é justamente aqueles que estão em transtorno mental. Então, justamente já partindo desse ponto, como a gente pode prevenir? Então, já pulando um pouquinho lá para o final da live. Então, tratando, tendo acesso aos meios de tratamento, principalmente aí depressão, álcool e drogas, que são os mais prevalentes. Ter o tratamento, a busca do tratamento é fundamental em todas as fases, seja na fase leve, seja aquela pessoa que nunca falou, acha, não, imagina, eu nunca vou tirar minha vida, eu nunca pensei nisso por conta da minha religião, por conta de Deus, por conta da minha família. Ótimo, que bom que você tem esse pensamento, porém, a gente não consegue garantir para todo mundo, não consegue garantir para ninguém isso. A gente precisa sempre do acompanhamento do tratamento. Não necessariamente, claro, medicamentoso, mas pelo menos aí o psicólogo para fazer essa orientação, o terapeuta, não, acho que é bom medicação, acho que não é, beleza, porque eu sei que existe um preconceito muito grande e existe uma razão para isso dentro da psiquiatria, né, Ana, por conta das medicações. Exato. Mas se alguém da sua família existe um receio muito grande aí de procurar um profissional psiquiatra, pelo menos ou um médico, não necessariamente psiquiatra, ou pelo menos o terapeuta, já que não existe tanto estigma dentro da terapia. E aí um bom terapeuta vai conseguir orientar nesse sentido, né? Como procurar ajuda. Exatamente. Então, tratamento. Tratamento é o principal fator para todas as fases que a gente poderia colocar aqui. Bom, antes da gente prolongar nessa... Pode falar, Ana. Com certeza, eu tô indo aqui, né? Tô embalando. É que é tanta coisa, gente, é muito rico esse assunto. Exatamente. Eu gosto, assim, de estar atenta ao pessoal que está entrando, né? E eu fiquei super feliz com duas pessoas que entraram, né? O Pedro
Um beijão para você, Pedro. Adorei que você entrou aqui. Pedro é um amigo do Instagram, uma Olha graça que de bacana. pessoa. Uhum. Alexandre Zampieri, meu colega psicólogo e ex-aluno, né? Psicóloga Mari Risse, que está entrando agora. Mari, seja bem-vinda também. Pessoal, vamos aí divulgando essa live para todo mundo, todos os profissionais, né, que puderem assistir, vai ser muito bom. Vai ficar disponível depois no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, que já tem lá quase 60 lives, né? Inclusive hoje é a nossa Nossa, 67ª, olha 67 que lives chique, Ana. Nossa, só bastante. é só de bate-papo com amigos, né? Então, assim, é um Olha programa só. muito rico, só com profissionais que eu acredito muito, comprovadamente fazem um trabalho muito competente, né? Então, Olha. muito obrigada pela pausa para falar um oi para todo mundo. Imagina, Gente, nem sempre imagina. vai dar para eu falar para todo mundo, né? Porque eu fico às vezes prestando atenção no Samuel e acabo não conseguindo ver as letrinhas correndo aí. Mas sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença de todos. Vocês com certeza vão sair daqui muito diferentes, muito mais capacitados para entender esse assunto, que, como vocês viram, é um programa psicossocial, econômico, muito grave, né? E que acomete duas Exatamente. populações muito vulneráveis, que são os jovens e os idosos, como o Dr. Samuel acabou de falar. Então vamos lá, vamos Exatamente. continuar. Exato, e até mesmo frisar nesse ponto, como eu coloquei, estatisticamente a gente vai pensando nisso, mas em todas as populações acontece esse comportamento, inclusive, quando a gente vai pensando, né, dentro da religião diminui o risco suicida, diminui de fato, mas infelizmente, mês após mês, a gente vai ver notícias de pastores, de padres que tiraram a própria vida ou que tentaram tirar, isso não é tão noticiado, mas acontece bastante porque todos estamos aí vulneráveis, somos humanos, precisamos desse olhar com certeza atento a isso. Nesse sentido de fator de risco, eu não gostaria de. É porque existem muitos dados, né? Eu não quero deixar tão fechadinho nessa questão, mas eu acho que é mais isso o mais importante. Você gostaria de destacar algum fator de risco, alguma questão mais a nível populacional? Olha, o que eu observo, né, em termos clínicos práticos, né, e em termos também da literatura, a gente vê a solidão, né? Então, no sentido de que pessoas que se sentem solitárias. Estar sozinho, às vezes, é uma necessidade, é totalmente diferente de solidão. Solidão é quando a pessoa praticamente tem um sentimento de abandono, de estar totalmente sem ninguém, sem condições de ter alguém por ela, ao lado dela, como o Samuel falou no início da live, a presença, o suporte, às vezes de você chegar do lado de uma pessoa, pôr a mão em cima da mão dela, é o suficiente. Né? E a palavra, teve uma grande amiga que trouxe aqui a experiência de vida, ela disse que na fase de depressão dela, o que ela mais ouviu, que fez diferença na vida dela foi: estou com você, estou aqui, estamos juntos. Então, às vezes a pessoa precisa disso. Então, eu gostaria só de acrescentar o sentimento de solidão, que pode Claro. acometer desde uma criança até um idoso, pode ser, sim, um dos gatilhos para esse desejo de atentar contra a própria vida. Exatamente, Ana. E esse já era o próximo tópico que eu ia trazer. Estamos bem alinhados aí. Olha que bacana. Não, mas tá ótimo, Sempre! né? Que tá bem caminhando. A gente poderia, para nos ajudar, claro que muitas vezes não consegue nesse sentido, mas deixar algo mais objetivo nesse sentido, né? A gente poderia pensar numa fórmula matemática, entre aspas, aí dentro da questão do comportamento suicida. D mais D mais C igual a S, né? Então, o D, o primeiro, desamparo. O segundo D, desesperança. O terceiro elemento, C, circunstâncias, igual aí o suicídio, ao comportamento suicida. Então, justamente explorando o que seria esse desamparo. Muitas vezes, né, essa sensação de estar sozinho, de não ter ninguém que compreenda, de não ter ninguém que ouve e, principalmente, me sinto um peso. Eu sinto que eu estou carregando um peso muito grande nas minhas costas e que eu estou sendo um peso também muito grande para a minha família. E não necessariamente estar cercado de poucas pessoas também. Muitas vezes a gente vai vendo assim, pessoas que têm famílias muito bem estruturadas, muitas pessoas ao redor, mas não conseguem
parece que não entra. Eu, certa vez ouvi um paciente dizendo que parece que eu estou gritando e ninguém está me ouvindo. Eu grito muito forte e parece que estão todos surdos. Eu sei que a minha família está do lado, eu sei que você é médico, inclusive uma paciente que estava internada por essa questão. Eu sei que os médicos estão ao meu lado, mas eu tenho a sensação de estar gritando e ninguém está me ouvindo. Esse seria esse desamparo. Então, justamente fortalecer esse ponto. Estou aqui. Estou com você, importantíssimo. E muitas vezes a família se frustra, vejo alguns pais, principalmente em relação aos jovens, ficando até mesmo. Claro, é natural, uma coisa que nos tira do nosso, entre aspas, do bem-estar, daquilo que é estável, daquilo que é mais confortável. Uma notícia, muitas vezes, de um comportamento suicida assusta, claro, mas diante desse susto, diante dessa frustração, às vezes vem uma raiva muito grande em relação ao jovem, principalmente, que tem essa tentativa. E muitas vezes coloca, mas eu tô aqui para você, eu tô conversando com você, você pode trazer, você pode falar comigo, você sabe que o pai te ama, que a mãe te ama, e por que você não falou isso para mim? Justamente porque só o falar muitas vezes não resolve, porque é uma sensação, um pensamento de muito desamparo. Então, claro, fundamental estar junto, mas também essa compreensão. Posso falar muita coisa e essa pessoa não vai acolher muito bem, porque justamente está nessa sensação. Então, fazer o máximo para estar junto, como a Ana colocou, pegar na mão e dizer, não apenas o dizer com a voz, né, mas dizer como um todo, com o comportamento, com o olhar, com a ação, às vezes fazer uma comida, não é mesmo? Fazer uma visita, limpar a casa, não é mesmo? Certa vez ouvi um grupo de mães que perderam os filhos, um grupo de apoio, não por suicídio, mas por mortes no geral. E as mães diziam, olha, a frase que mais ficava para mim, entre aspas, era justamente o apoio que a pessoa vinha me fazer. Olha, posso fazer um almoço por você? Eu posso limpar a sua casa? Isso me ajudava porque até esquecia de almoçar, até esquecia de comer e a pessoa estar junto me ajudava bastante. Então, ações também. Como eu colocava no início da live, muitas vezes nós como brasileiros temos uma tendência muito a querer falar, né? Querer falar. E amor também é gesto, amor é ato concreto. Então, esse estar próximo é importantíssimo. Então, pensando nesse primeiro D do desamparo. E como, claro, terapeutas, aí, psiquiatras, psicólogos, dar atenção nessa dimensão. O Nós segundo temos D aí, pode falar, Ana. eu acho que está dentro desse Claro. desamparo, dois comentários, né? Pessoal, comentem, tá? Eu acho muito importante. O Ah, Samuel, com sim. certeza. Samuel também é um liveista, né? O Paulo E sim, Fantinato que fala liveistas, né? Então, a gente que faz live, eu sempre falo assim, se não fosse para ter, né, o público participando junto, a gente só gravaria um vídeo juntos, né, Samuel? exatamente, Então, exatamente. Esse que é o participem para legal do ao enriquecer. vivo. Exatamente, né? Então, a Sônia Forte Camacho, ela disse: agora nem esse carinho de tocar nas pessoas pode haver. Eu acho que cabe aqui um ano, né, Samuel? Depois de setembro do ano passado, a gente comentar sobre as dificuldades da presença, né? Então, esse Claro, desamparo que exatamente. está acometendo as pessoas agora durante essa questão da pandemia. E a Rose, né? Carrilho Roseli, ela está dizendo, com certeza, Ana, isso é muito importante mesmo. Estou aqui, me lembro quando passei pela depressão e você me disse, você não está mais sozinha. Isso foi muito marcante Olha, para mim. Nossa, meu olho enche de lágrima, Rose, você fala olha que isso. bacana. Então veja só, né? Às vezes a gente não tem ideia de como é importante. Então, o que o Samuel acabou de falar, a Sônia e a Rose falaram, né? A questão do desamparo, Confirmado. como às vezes o desamparo pode ser causado e ele pode ser subtraído. Obrigada pela Exatamente. participação. Isso aí, pessoal, podem ir colocando que a gente vai aos poucos olhando aqui. Com certeza é muito bom ter essa interação. O segundo D aí que a gente poder pensar, então, e esse o mais presente, é da desesperança. Então, como eu dizia, pode até ter uma sensação de amparo, estar com pessoas ao redor, mas uma sensação que essa dor nunca vai passar, que esse problema nunca vai se resolver, que sempre vai ser desse jeito. Esse peso, essa dor que eu estou sentindo, esse peso que eu estou causando para a minha família, nunca vai passar. Esse é o fim. Não existe outra saída. Esse é o pensamento que se passa muitas vezes na cabeça, na mente, no coração daquele que está em comportamento, esse risco suicida. E esse é o principal fator que a gente pode ficar ainda mais atento nas publicações, que a Ana estava me colocando, né? Precisamos falar como identificar, então, pessoas nesse risco, né? Como que a gente pode ter algum sinal. Então, os principais sinais que a gente pode ver é aí a questão da desesperança. Então, posts,
sobre desesperança, nada vai melhorar, e muitos dão vários e vários sinais. Outro mito aí propagado socialmente, que quem tira a própria vida quer tirar, não fala, não dá sinal nenhum e vai lá e tira. Pelo contrário, como eu dizia, porque a maioria, de 95 a 99%, não quer tirar a vida, quer tirar aquela dor. Então pede por uma ajuda, pede por um socorro. Muitas vezes não vai falar que vou fazer isso para tirar a dor, mas dá vários sinais. E sinais de desesperança. Então, desesperança, bom, se não existe, então, na mente dessa pessoa, né, da desesperança, não existe mais o futuro acabou. Já não existe mais uma saída. A saída é essa, acabar com a minha vida. Então, se não existe futuro, para que eu vou cuidar do meu corpo? Para que eu vou cuidar da minha alimentação, da minha aparência? Então, outros sinais. A pessoa deixa de cuidar da aparência, deixa de cuidar do corpo. Uma mudança muito abrupta do comportamento, de como ela lidava, da autoestima dela com ela mesma. Algo muito frequente entre os jovens, e aí, principalmente aos profissionais da educação e também aos pais aqui presentes. Diminuição das notas, alteração do padrão das notas escolares. Então, uma pessoa muito dedicada, muito atenta, de repente vai decaindo, decaindo, para de conversar. Então, pode ser muitos sinais, muitos que a gente poderia colocar aí como essência, a desesperança. Se não existe futuro, se não existe esperança para um futuro que possa ser resolvido, se não existe saída, para que eu vou cuidar disso? Para que eu vou cuidar daquilo? Esse é um dos principais sinais. E como terapeutas, aí, como profissionais, é o que a gente mais vai ajudar nesse sentido, além, claro, da medicação, mas o que a gente mais pode ajudar existem outras saídas, existem outros motivos, existem outros meios de lidar com essa dor, sem ser tirando desta forma, ou mesmo que esse seja o fim. De fato, perdeu o emprego, vamos dar um exemplo aí. Mas quais são as outras saídas de trabalho? Quais são as outras saídas para a sua família? Perdeu o emprego, mas como está a sua família? Quais são outros caminhos que podem encontrar sentido? Então, mesmo nesse aspecto, eu gostaria que a Ana falasse um pouquinho, né, Ana, como que a gente pode abrir esse campo, né, que é justamente olhando para a dor. Há uma live que você fez comigo lá em abril, e a gente falava justamente isso, né, de transformar a dor. Transformar a dor é justamente isso. A dor não é um fim. O fim de um tempo não é o meu fim. Pode ter acabado aquilo, né? Acabou o trabalho, acabou o relacionamento, acabou algo nesse sentido, mas não é o meu fim. Como que a gente pode lidar, Ana, nesse aspecto da Exato. desesperança? Eu lembro dessa live, foi um prazer imenso estar no seu canal para falar, né? Como transformar a dor. Teve duas coisas importantes quer dizer, tudo que você está falando, mas duas coisas que me chamaram a atenção em termos da psicologia, né? A pessoa, quando ela não está bem, ela eterniza a dor e o sofrimento, né? Isso sim, a gente Uhum. ouve direto dentro do consultório. Isso não vai passar, eu não aguento mais, né? A impressão que a pessoa tem é que ela vai realmente, aquilo vai perdurar, né? Aquela dor Sim. nunca vai passar. E, gente, eu faço muita equivalência entre a dor emocional e a dor física, porque, por exemplo, quem aqui nunca teve uma cólica de rim, uma cólica intestinal um pouco mais grave, às vezes uma dor de estômago muito intensa, né? Um corte muito feio, e naquele momento você tem a impressão que você vai morrer, que aquela dor não vai passar. A dor emocional é assim. Ela é intensa, Uhum. ela é real, ela é verdadeira, ela é palpável. Eu não sei, acho que eu Uhum. tinha que ser mesmo psicóloga, né? Porque eu costumo dizer que eu consigo pegar com a mão a dor do cliente, né? Aquilo me vem assim no corpo inteiro. Então, a dor que aquela pessoa sente, ela tem a impressão que não vai passar. Inclusive, a gente tem uma coisa que é a tríade cognitiva do Beck, que é um profissional que trouxe muito para nós da psicologia comportamental, né? No caso da cognitivo-comportamental, a tríade cognitiva. Eu sou uma porcaria, o mundo está contra mim, com certeza o futuro já era, né? Então, quer dizer, a pessoa perde totalmente, então ela entra em desespero, desamparo, desespero, tá? Então, isso pode mesmo ser um dos sentimentos que disparam em um determinado momento para sair fora, se eu quero ir embora daqui, tá? Como de repente pode ser apenas sinal de doença. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estar ao lado, a gente tem que estar atento ao outro, né? A gente está sempre correndo, passa do Uhum. lado da pessoa do trabalho, está no escritório de advocacia, está no hospital do lado das enfermeiras, está aqui, está ali, está no consultório, sei lá, enfim, centenas de lugares que existem que a gente trabalha, que as pessoas estão. Onde quer que haja pessoas, teremos que estar atento a elas, né? Então, isso é uma coisa que eu coloco Exato. naquele vídeo também. Ouça, esteja Exato. atento, olhe nos olhos,
bom dia, você está bem? Né? E não responde já de cara assim, espero que sim, né? Então, não, deixa a pessoa Coloca responder, né? mentira, né? Exato. Deixa a pessoa responder. E também como transformar a dor, né? Então, o que podemos fazer? Eu acho que uma das coisas é exatamente isso, tentar procurar ajuda, esse socorro, né? Pedir algum socorro. Gente, quem nunca pediu? Eu tenho 54 anos, o Samuel tem metade da minha idade, mas quando a gente quantas vezes a gente pede socorro, a gente pede ajuda? Todo mundo precisa de ajuda, seja para carregar um galão de 20 litros, ou seja para passar aquele momento de socorro. Eu não estou dando conta, eu estou sofrendo muito, eu estou com problema, não estou vendo saída, né? Então, essa questão, dar um significado, né? Samuel estuda muito isso, a questão do sentido da vida, do significado, dar um significado para aquilo que você está passando, porque muitas vezes aquilo é um processo que vai tornar você muito mais fortalecido, vai fazer com que você aguente. Todas as vezes que a gente faz musculação, a primeira vez você carrega 2 quilos e sofre uma dor horrorosa. Daqui a pouco você está levantando 5 quilos e não está mais nem sentindo dor. Por quê? Porque o seu músculo sofreu, o seu músculo passou por uma transformação. Só que na hora aguda da dor, não adianta nada disso. Na hora aguda da dor, a gente não consegue pensar de forma diferente ao que o Samuel falou agora há pouco, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. E é muito claro, se você olhar para uma pessoa que está desesperada e se sentindo desamparada, é muito claro, gente. É muito claro. Sim. Treinem um pouquinho que vocês vão começar a perceber. Exatamente, Ana. E dentro desse aspecto, a gente pode até, nesse reconhecimento desses pensamentos não dessa forma, mas outros elementos do conteúdo desse pensamento, ou da forma, melhor, nem tanto do conteúdo, mas a rigidez, uma certa rigidez, como se a gente pensasse uma visão em canudo, né? Tô olhando o canudo, tô vendo só aquilo, não consigo ver mais nada. Então eu estou conseguindo só enxergar a dor, só enxergar que isso foi a saída, que a minha vida se resume a isso e eu não conseguiria lidar sem isso, sem aquilo. Ou muitas vezes também, né? Eu tô dando exemplo, né, de uma circunstância existencial, a perda de um relacionamento, mas, como eu disse, às vezes não vai ter essa circunstância existencial, não vai ter essa circunstância de perdas. Claro que esses fatores são os que mais nos chamam a atenção. Datas de aniversário, então, até mesmo aniversário, né, pessoal, de nascimento, aniversário de casamento, aniversário de morte de alguém, morte do pai, né? Então, 1 ano, 10 anos depois, às vezes pode acontecer, porque reativa aquela lembrança, aquela dor, mas não é sempre que vai ter aquele gatilho. Então, precisa dessa atenção. Então, uma rigidez. Consigo só ver aquilo, não vou conseguir tirar. Então, algo que eu vejo que é muito frustrante para as famílias é tentar quebrar essa rigidez. É como se a gente pensasse no esquizofrênico, que está diante de um delírio que ele é Deus. A cabeça dele, ele é Deus, ele tem um chip na cabeça dele que ele controla as pessoas, ou que ele está sendo controlado, e nada vai tirar aquele delírio. O delírio é justamente isso. É um pensamento fora da realidade, resistente a qualquer explicação lógica. A gente poderia pensar nisso também dentro da questão, entre aspas, suicida e depressiva, que aquele pensamento fica aquela rigidez e não vai conseguir tirar. E a família vai se frustrando nisso. Mas eu falo que ele precisa se ajudar, precisa melhorar, precisa sair da cama, precisa parar de jogar videogame, e precisa se alegrar e não sai disso, não precisa tirar a própria vida. Claro, tudo isso está certo. Mas como a Ana disse, nesse momento agudo, nesse momento de rigidez, isso não vai ajudar, isso não vai contribuir, porque justamente vai aumentar o desamparo. Vai aumentar, olha lá, minha família não está me entendendo, não está entendendo que eu estou com dor. Então, ter esse entendimento. Um outro fator também. Você não validar a dor nesse momento, né? Você não validar a dor. A primeira coisa Exatamente. que alguém que está nervoso ou irritado ou triste precisa ouvir é: realmente, você tem razão de estar assim. Depois que a gente vai tentar apresentar para ele uma possibilidade de diferente. Mas primeiro ele precisa sentir que aquela dor tem uma razão de ser, mesmo que para mim não tenha, né? De repente eu tô super mal, Samuel olha e fala: Ana, pelo amor de Deus, por que você tá sofrendo por isso? Pronto, acabou comigo, né? Agora, se ele virar e falar assim: Ana, eu entendo que você não tá bem, né? Você tem toda a razão, né? Vamos descansar, vamos tomar um sorvete, vamos caminhar, vamos correr, vamos andar de bicicleta, vem comigo que a minha mãe tá com saudade de você. É o que o Samuel falou, o bolo que você faz, né? Se a pessoa não tá bem, respeite que ela queira ficar sozinha, mas não deixe ela muito sozinha durante muito tempo, esteja mais presente na vida dela. Exatamente. Saia da sua zona de conforto.
também, né, de quem vai julgando, entre aspas, quem está pensando no suicídio, mas quem está na família também precisa desse sair do conforto, né, Ana? É algo que às vezes já ouvi também, né, nesse sentido desse validar algumas famílias, né, algumas pessoas próximas. Claro, mais uma vez, eu validando a família que não consegue validar, né? Nesse sentido, eu entendo, né? Foi criando de uma forma, eu estudo isso, então eu sou obrigado a saber nisso, né? Eu trabalho com isso. Mas muitas vezes algumas famílias por fora, assim, vêm mandar mensagem, ai, doutor, você tá, tá afirmando que ela pode fazer isso, pode jogar tudo isso de videogame, pode brigar por conta disso, porque às vezes, né, olha, eu te entendo. Às vezes com um paciente nessa dor, né, olha, eu te entendo, né, eu imagino o quanto você deve estar sofrendo, imagino disso, e parece que estou passando a mão na cabeça. São coisas diferentes, né, passar a mão na cabeça é diferente desse validar a dor. Então, diante da dor, eu preciso, olha, existe um motivo, não que eu concorde, né, depois a gente trabalha nisso, né, como pode trabalhar esse comportamento ruim, né, de vício em videogame, por exemplo, né? Mas existe esse reconhecimento também que é necessário para depois edificar, porque senão bagunça todas as coisas. E isso a gente tem uma dificuldade muito grande como um todo na vida, não só na questão suicida, né? Um outro ponto também que existe muito grande, muito forte também, é a ambivalência. Quero e não quero tirar a própria vida. Existe muito forte, como eu disse, a maioria não quer tirar a vida, a maioria quer tirar aquela dor. Então fica nesse conflito, como se andasse numa corda bamba de um lado que vai para o outro, nessa ambivalência cognitiva muito grande, quero e não quero. Então trabalharmos os motivos de não querer tirar a vida, o não querer suicidar, são mais importantes do que o querer. Então, a gente, é natural, mais uma vez colocando, mas a gente fica, nossa, por que aquela pessoa fez isso? Por que que pensou naquilo? Foi o namoro, foi o casamento, foi isso, foi o trabalho. Claro, existem essas circunstâncias, mas existem os motivos do não. Ela pensou nesses não, pensou no filho, pensou no trabalho que ela gosta, pensou no futuro, pensou no passado, pensou na responsabilidade, pensou na religião. Então, ajudar nesses não porquês, que parte da pessoa. Não que eu vou colocar esses não porquês nela. Não, você tem que pensar no seu filho, tem que pensar no seu trabalho. Não, eu estou pensando em algo para mim é muito valioso, para aquela pessoa naquele momento pode ter perdido nisso. Mas existe algo dentro dela, existe esse não por o não tirar a própria vida. Existe eu quero continuar vivendo. Então fortalecer esse continuar, esse querer continuar vivendo é sobretudo muito, muito importante aí. A Luciana Então, colocou uma coisa, desculpa. Não, a Luciana colocou imagina, uma coisa que, só reforçando a sua fala, mais acolhimento e menos julgamento. exatamente, exatamente. E então, para resumir essa questão dos fatores, então, dos elementos externos, como a gente pode reconhecer alguém que está com um risco suicida, então, para dar esse resumo. Então, afastamento da família, afastamento dos amigos, mudanças desse comportamento de interação, sinais, então, de desesperança, então, posts, músicas que vai colocando muito negativas, interesse por temática suicida, começa a postar vídeos, fotos, notícias de que aconteceu isso, começa a perguntar, falar, para a família, para o terapeuta, diminuição da autoestima, dos cuidados, mudança dos hábitos, tanto hábitos, redução dos hábitos que gostava, ou aumento de hábitos de risco. Então, comer muitas comidas que já sabe que não vai fazer muito bem, aumento do consumo de álcool, dirigir embriagado. Então, esses comportamentos que a gente vai colocando também para suicida também nos dão um alerta aí de que pode estar tendo esse risco. Pior escolar, como eu coloquei, aparência, interesse pela temática. Então, esses fatores, né, mesmo ano que a gente poderia reconhecer externamente que pode ser um sinal aí de alarme e estão aí na maioria. É muito difícil não estar presente. Claro que às vezes a gente não consegue associar, não consegue pensar, mas quando vai voltando atrás, depois que teve a tentativa, conseguimos identificar. Então, outro fator também que a gente pode destacar como um mito, que muito se ouve, é que quem tira a própria vida não dá sinal de alarme, tem tantos esses sinais inconscientes que a pessoa vai produzindo, mas também existem, né, a produção de cartas, de falas. Ah, vai ser diferente, vocês vão sentir minha falta ou não vão sentir minha falta. A pessoa não está falando ainda de suicídio, mas já está dando algum sinal pela fala de que isso pode acontecer. Então, procura de bancos, acerto de contas, heranças, por exemplo, que muitos deixam já tá tudo certo. E olha como que é interessante, né, nisso. A pessoa não quer continuar vivendo, quer tirar a própria vida, mas pensa na família, pensa no acerto financeiro que precisa deixar,
Então, eu estou falando uma questão meio que de terapia. Olha como que isso pode... Ela está pensando na família, né? Então, fortalecer esse fator familiar é importante. Olha, né? Te pode ajudar. Então, deixe esses sinais diretos e indiretos. Gostaria de destacar, Ana, mais algum sinal? Uhum. Não, acho que você colocou todos os que eu estava pensando mesmo, né? Dessas questões de mudanças comportamentais, né? Que quando a gente conhece a pessoa. E assim, se você está desconfiado, né? Caso às vezes você esteja com um amigo, um parente, você que está assistindo o vídeo, né? Em qualquer momento, qualquer mídia que você esteja vendo, se você está desconfiado, né? Procure algum profissional, né? Você conhece um monte de gente no Instagram. Quem aqui não tem pelo menos 100 amigos? Desses 100 amigos, você pode ter certeza que 2 ou 3 são psicólogos. Mande no direct, manda para os 3, o primeiro que responder. Por quê? Porque você às vezes precisa de mais esclarecimento, né? Então, se você tem desconfiança, olha, eu tenho um amigo, ele não está bem, né? E aí eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer, estou mandando mensagem para você. Então, entra dentro do que eu falei outro dia, pedir ajuda, né? Então, você tanto pode pedir ajuda para não ser a pessoa que está tentando atentar contra a própria vida, como você pode ser o cara que está precisando de ajuda para ajudar alguém. Então, vá procurar alguém, né? Acho que só isso. Exatamente. Ótimo, Ana, ótimo. Inclusive, nesse ponto, agora, pela internet, estamos tendo tantos recursos, tanto acesso. Depois da epidemia, abriu tantos grupos de terapia, grupos de psicólogos voluntários de terapia que pode dar esse suporte, às vezes você não conseguir dinheiro tão rápido. Existe acesso, colocar no Google psicólogo Rio Preto, né? A maioria acredita que seja Rio Preto, vai aparecer várias opções, sem falar, claro, das questões das opções pelo SUS. Então, já partindo desse ponto, como eu posso procurar ajuda, então? Vou voltar nos fatores, então, que quando a gente vai colocando de prevenções dentro da medicina como um todo, dentro da saúde, a gente vai colocando em gradações, em diferentes dimensões. Então, quando a gente vai pensando no suicídio, tem a prevenção universal, a prevenção seletiva e a prevenção indicada. Então, do maior, do macro, para aquela pessoa que está com um risco muito grande. Então, eu vou partir do finalzinho da ponta para o começo, né? Então, do indicado para o universal. Então, indicado é justamente aquela pessoa que a gente reconhece um claro sinal, algum claro fator que nos lembra, pode não ter a certeza muito grande, pode até nem ter pensado no suicídio, mas deu um alerta assim, de depressão, de abuso de substâncias, então precisa de um tratamento direcionado. E esse tratamento, então, vai envolver a terapia e a medicação, na maior parte das vezes. Um ou outro, muito difícil não ter a medicação, mas em quase todos vai precisar. Então, reconhecer algo, como que eu posso procurar ajuda? Estou no SUS, não tenho condições financeiras nenhuma. Posto de saúde, esse é o principal fundamento que a gente poderia pensar. Procure o posto de saúde, que lá tem clínico geral, muitos têm psicólogos, não todos, mas se não tiver, vai ser encaminhado para o centro onde tem. Se aquele profissional, se o médico não conseguir lidar com aquela situação ou não tiver um recurso tão grande ali naquele local, ele vai encaminhar para o psiquiatra de referência. Mas não gosto de tomar medicação, vai ter muito efeito colateral, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ganhar peso, é coisa de doido, é coisa disso. Eu poderia até fazer uma outra live só para falar da questão medicamentosamente, né? Mas de uma forma geral. Então, não tome, vamos resumir assim, não tome medicação então por você, tome pela sua família, tome por alguém que você queira ver bem, mesmo tendo os efeitos colaterais no começo, que de fato pode existir, mas você precisa ficar bem, isso pode te ajudar, e depois os mitos, vai perguntando, né? O médico, ele precisa responder. Se você tem algum medo, pergunte, né? Se tem algum receio, não tolero de jeito nenhum passar mal de enjoo. Então, beleza, vamos pensar em algum remédio que não tem tanto chance aí do enjoo. A gente vai dando um jeito. Importante você buscar essa ajuda. Isso que eu estou colocando um risco moderado, baixo. Agora já um risco alto. Então a pessoa está com um planejamento. Vou tirar agora a minha vida, já planejei, vou fazer isso, vou aquilo. Ou está desconfiado. Então não é questão de posto de saúde ou para marcar a consulta com um psiquiatra, médico particular ou psicólogo. É uma questão de emergência médica. Assim como existe um infarto que precisa sair correndo para emergência, assim como existe AVC, suicídio também é uma emergência. A gente precisa ter essa clareza muito grande. E muitas famílias se frustram demais, uma culpa muito grande, de, nossa, eu poderia ter corrido um pouco mais e achei que daria para esperar a semana que vem.
Não, infarto a gente não espera semana que vem, AVC não espera semana que vem, suicídio também não. Isso. Então, como que eu vou fazer? Vou procurar o pronto atendimento. Não necessariamente que vai internar. Calma, né? Corações desesperados, né? Nesse sentido. Não necessariamente que vai internar só para uma avaliação. Como a Ana colocou, nós estamos colocando aqui. Não necessariamente existe um risco altíssimo de suicídio. Mas como eu sou leigo, eu às vezes não vou entender muito bem. Então, ok, vamos procurar um profissional que vai saber filtrar as coisas. Se aquele médico estiver na dúvida ali do pronto atendimento ou da emergência do convênio, ele vai encaminhar para o psiquiatra 24 horas. E o psiquiatra vai avaliar se existe o risco, se existe a necessidade de internação. E se existir a necessidade de internação, a família é totalmente livre para decidir se quer ou não. Então, calma, né? Nossa, a emergência vai internar. Não necessariamente. E se internar também, mais uma vez, se precisar, a gente vai colocando claro, é difícil, é um ambiente diferente da nossa realidade, mas tudo pensando na segurança. A gente está falando da vida, então colocar a vida acima de tudo. Depois a gente vai pensando nos confortos, na necessidade, nos prazeres, a vida como um todo. Então isso é um risco muito grande. E isso eu falo porque eu sei que muitos psicólogos já me perguntaram, tem dúvida, inclusive disso. Estou com um paciente com risco suicida, o que eu faço? Então, se até psicólogos, né, pessoal, tem essa dificuldade de saber o que fazer no risco, imagina os leigos. Então, por isso que eu coloco aqui, procure emergência médica. Seja da sua cidade, seja da cidade Vou mais acender a próxima, luz. onde você às vezes não tiver. Ótimo. Seja do convênio, se tiver esse recurso, isso vai ajudar bastante. Agora, partindo das prevenções, voltando um pouco. Antes de eu falar da prevenção universal, gostaria de falar alguma coisa mais, Ana, nesse sentido desse encaminhamento de emergência? Não, não, acho que você cobriu tudo. Beleza. Tranquilo. Também, né, se você está nos ouvindo, nossa, eu não sei se eu estou com risco, eu quero, pensando nesse desamparo, eu ainda não consegui psicólogo, não consegui médico, a gente precisa lembrar do CVV, né, no 188 aí, que pode ser ligado, né, ao Centro de Valorização da Vida, que a pessoa Gente, bem liga a qualquer lembrado. momento, sem nenhum custo, para justamente desabafar, para conversar. E a propaganda deles, maravilhosamente, eles são todo um grupo voltado para isso, é o de escutar, de julgamento, né, de conselho, mas de escutar. Não necessariamente são psicólogos, mas estão ali para escutar. E só de falar, muitas vezes, alivia aquela dor do desamparo. Estou com alguém, alguém me ouve, não estou sozinho. Então você pode procurar também esse recurso. Partindo da prevenção universal. Quando a gente fala em prevenção universal, aí esse é de todos nós, que está ao nosso alcance, que a gente vai pensando, ainda não existe o risco suicídio. Isso é pensando socialmente, naquilo que precisa ser trabalhado na educação, na religião, na política, na psicologia como um todo, daquilo que vai falar nas lives. Então, tudo que a Ana praticamente vai fazendo aqui, por exemplo, todas as lives são prevenções universais. Ela não está falando em todas as lives de suicídio especificamente, mas está falando de bem-estar, está falando de saúde, está falando de economia, né? Tudo isso vai nos ajudando. Então, pensar como um todo na minha vida, nessa busca do sentido, na busca de um crescimento, é pensar como essa prevenção também do suicídio. Claro que não vai envolver só fatores de prevenção universal, vai ter às vezes fatores genéticos, biológicos, muitas depressões vêm por conta de questão hereditária, mas pensar em tudo isso nos ajuda bastante. Então, quais seriam esses fatores, por exemplo? Olha, eu tenho uma escola, sou professor, quero falar de suicídio e eu quero prevenir suicídio, o que eu posso fazer? Eu sou pai, sou mãe, sou catequista, sou padre aí. Quais os elementos fundamentais que eu preciso trabalhar? Além de falar de procurar ajuda para aquela pessoa que está com risco, mas se a gente for pensar como um todo, existe pesquisa, né, da Unicamp, de 100 pessoas, 17 já pensaram em suicídio e uma já chegou num pronto atendimento por essa questão. Então, existe, claro, uma prevalência muito grande na sociedade como um todo, então 17% de pensamento já considerou alguma vez na vida, mas claro que não todos tentaram. Se a gente for pensar, é um número grande, mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo que já pensou em suicídio. Então, como que eu posso trabalhar essa temática? Não necessariamente falando de suicídio, principalmente para jovens, que são muito influenciados. Então, se você não é um profissional que tem habilidade de falar disso, porque o suicídio tem uma influência muito grande, por exemplo, dessa série que eu falei inicialmente, 13 Reasons Why. A gente não tem nenhum estudo que eu já vi, faz um tempinho que eu tentei ver se teve algum estudo para comparar o aumento de suicídio entre jovens depois daquela série,
ligado especificamente à série, mas existe uma influência muito grande. Então a mídia precisa ser extremamente responsável quando vai colocar nisso, naquilo que vai publicar. Inclusive a Ana estava falando de um livro, mesmo que foi retirado recentemente da Amazon, porque justamente ensinava essa questão, porque existe uma influência muito grande, essa circunstância. Então, voltando nesse ponto, sou professor, sou catequista, não quero falar tão diretamente de suicídio, então ótimo, não necessariamente me falar a palavra suicídio para prevenir. Então, quais são os fatores que a gente precisa trabalhar e edificar? Justamente o como lidar com o sofrimento na vida humana. Esse é um dos grandes questões filosóficas, psicológicas e da religião. O trabalho do sofrimento, encontrar o sentido na dor, encontrar um sentido no sofrimento, que o sofrimento não é o meu fim, as dores da vida, e não essa dor, mas qualquer tipo de dor. Eu posso encontrar um sentido, eu posso encontrar ali algo que vai me elevar. Uma outra questão também, os valores, enquanto responsabilidade, não tanto o valor especificamente, por exemplo, de casamento, mas dentro do casamento, qual que seria o sentido disso? Qual que seria o valor disso, do amor humano? E, sobretudo, a responsabilidade. Então, que Viktor Frankl, então, o pai da logoterapia, então, um dos grandes estudiosos também nessa questão do suicídio, vai nos definir que a responsabilidade é a dimensão, é a capacidade humana de responder às perguntas que a vida vai fazendo. Não tanto, eu sou responsável, sou adulto, 5 horas em live, vou chegar pontualmente aqui na live. Claro, essa é uma das dimensões da responsabilidade. Mas também, e sobretudo aí, a questão de, diante das perguntas que a vida vai fazendo, diante daquela dor, diante desse dia, diante das perguntas que os meus pacientes vão me fazendo, diante das demandas, como eu respondo a isso? Então, essa também é a responsabilidade que todos nós precisamos, independente da questão suicida. Também a questão do dever. Qual a minha resposta que eu posso dar hoje? O suicida, muitas vezes, naquela pessoa que está com um comportamento, existe uma grande impotência. Eu não consigo fazer tudo, eu não consigo lidar com isso, eu me sinto impotente. Então, a gente pensar também como um todo, como nós lidamos com as nossas impotências, como nós lidamos com as nossas potências e impotências. Respondendo, eu tenho um dever. Eu preciso me apegar, entre aspas, claro que não é tão fácil assim, mas resumindo, eu tenho um dever agora de dar a melhor live que eu conseguia nesse momento. Esse é o meu dever agora. Meu dever é um dever de ser um bom médico, bom filho, bom namorado, bom irmão. Os deveres. Isso ajuda como um todo também a fortalecer. O quarto pilar, para encerrando esses fatores trabalhados socialmente, por meio de músicas, na mídia, lives aí como um todo, consciência. Estar atento à minha consciência. Não viver uma vida de animal, uma vida automática, de robozinho, trabalho, come, dorme. Trabalho, come, dorme. Isso é uma vida, não é, como a Ana fala bastante, não é humano isso, né? A gente precisa ver uma vida humana. Uma vida que tem amor, que tem essa dimensão, abertura para alegria, para os valores, essa consciência. Então, essa consciência que vai me dizendo, olha, tá certo, tá errado, você tá trabalhando demais, tá trabalhando de menos, precisa dar mais atenção para a família, precisa dar mais atenção para isso. A consciência também. Então, eu gosto muito de pensar que a terapia, e alguns pacientes, mesmo eu não fazendo ainda a terapia, alguns pacientes falando, né, falando para mim, né, você é meu médico, é meio que a voz da consciência, né, tá falando que tá me ajudando a pensar, né, não tá dando minha resposta, mas me ajuda a pensar. Então é justamente isso, né, a nossa consciência vai nos ditando quais os caminhos que eu preciso seguir na vida, aquilo que eu estou deixando de me atentar e que pode, futuramente, levar a um processo depressivo, a questão de abuso de álcool, está muito associado aí com a questão suicida e como um todo, a abertura ao sentido. A vida tem um sentido independente das circunstâncias. Muitas vezes é difícil de enxergarmos, mas como eu gosto de dar muito esse exemplo. O sol a gente não vê o tempo todo. Dentro de uma sala, à noite, a gente não vê o sol, mas a gente sabe que ele está lá. Em algum momento a gente vai ver esse sol. A mesma coisa o sentido. O sentido a gente não vê o tempo todo, mas ele está lá em algum lugar. Só preciso buscar. Excelente. E é Maravilhoso. isso, Ana. Gente, olha, né? Quem entrou Voltar por aqui, se último às vezes aí, alguém tiver questões, né? Pode falando, eu vou ver se tem alguma mensagem. eu acho que é sempre maravilhoso ouvir, né? Quem sabe, quem trabalha, quem faz. Então, eu acho que esses últimos tópicos fecharam assim com chave de ouro, né? O estar disponível, saber como fazer, ouvir alguém que sabe como fazer, enfim. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, Samuel, né? Chegamos aí ao fim da nossa live.
Foi Uhum. sensacional a mensagem que você deixou, assim, esse final, essa questão da responsabilidade, né? Eu agradeço todo mundo que esteve aqui e agradeço, assim, o meu objetivo de vida, né? O meu objetivo enquanto Uhum. psicólogo é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais a si mesmas, entenderem a sua dor e resgatá-las de si mesmas, né? Essa é uma frase que eu criei há vários anos, em 2009, 2010 mais ou menos, que eu disse, Uhum. um dos objetivos da psicoterapia é resgatar o indivíduo de si mesmo no momento de sofrimento, né? Então, acho que essa live, nossa, essa live explica essa frase de uma maneira Uhum. maravilhosa. Indiquem para as Bacana. pessoas, né? Se você gostou e sabe que alguém está precisando, ouça aquele pedacinho que mais te chamou atenção, né? No YouTube é mais fácil você fazer esse vai e volta. Escute Uhum. isso, anote essas coisas que o Samuel falou, porque elas são muito enriquecedoras para todos nós, para os nossos objetivos enquanto pessoa que quer o bem-estar de todo mundo, né? Então, Exatamente. tem muito mais para ser dito. Eu quero deixar claro aqui, eu conheço muito bem o Samuel, ele já me chamou de madrinha uma vez, o que me fez uma pessoa felicíssima, né? Então, como madrinha, uma das madrinhas, porque eu sei que ele tem muitas, eu digo o seguinte: tanto eu como o Samuel estamos muito à disposição. Se vocês precisarem de ajuda, precisarem de socorro, pode contar com a gente. Ninguém aqui está sozinho, tá? Vocês têm a mim e ao Samuel. Exatamente. Peçam socorro, mandem mensagens, que se a gente não puder ajudar, a gente dá o caminho para onde vocês seguirem, né? E a gente acompanha. Então, podia ter falado isso, né, Samuel? Não, mas com certeza precisa encerrar nesse sentido. Estamos aqui para ser essa luzinha também. Não vai conseguir resolver tudo, mas pelo menos acender, enxergar o que eu posso fazer, quais as possibilidades para minha existência. Isso também é um dos meus chamados também, ser esse farol de esperança aí. É isso aí. Nós não somos médico e psicóloga, principalmente psiquiatra, médico, psiquiatra e psicoterapeuta à toa, né? Isso foi realmente um chamado. Eu e o Samuel tenho certeza que nós somos o que somos por vocação, tá bom? Uhum. Amém. Gente, um beijo para todo mundo, tá? Como eu já falei, vai ficar disponível no IGTV, no meu YouTube, que Ah, tem meu nome, psicóloga só Ana uma Cristina adendo, Penteado Ana. Lopes. Ah, tá. Pode Só falar. para colocar que aqui eu estava fazendo a live pelo Instagram do Manancial, que é o Ministério de Música da minha família, porque o meu Instagram não deu certo, mas me manda mensagem, qualquer coisa pelo meu Instagram. S. Fernandes Samuel, tá bom? Que eu vou olhando mais lá. Isso. Com certeza. Inclusive, é esse S. Samuel que está na divulgação da live e que eu também vou colocar, marcar você, Samuel, quando eu fizer a publicação dessa live. Isso mesmo, bem Ok. lembrado, que no começo a gente teve aí um, Uhum. uma desavença do Instagram com o Instagram do Samuel e aí ele foi pelo do grupo. Mas, enfim, Uhum. um beijão para você, Samuel, mais uma vez. Beijo, Deus te pessoal. abençoe. Muito obrigada a você e a Muito todos obrigado. que nos assistiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.